Eu lembrei até de uma coisa que o meu menino falou domingo passado. Estava na hora de nós nos arrumarmos para ir ao culto. E eu pedi ao Michelson que ajudasse ele, auxiliasse lá no banho dele, enquanto eu iria passar as roupas e tal, para nós podermos nos trocar. E eu terminei a minha tarefa e eu olhei para o Michelson, onde ele estava brincando de bola com o Micael. Isso que ele não gosta de brincar de bola. Mas eu falei, mas e agora, né? A gente já está, não vai dar tempo. E o meu filho olhou para mim e falou, mãe, ele está certo. Se ele não tivesse brincado, esse momento não ficaria registrado na vida dele. E aí ele me desmontou. É verdade, filho, né? Toma banho, a gente toma todo dia. E esse momento ficou registrado na vida. E foi muito mais especial para ele. E a vida é assim, feita de escolhas. E é muito bom que esse momento aqui fique registrado em nossas vidas, tá? Vamos abrir em Salmos, Salmo 78, versos 5 até o 7. Verso 5 começa assim: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Nós estamos vivendo hoje uma situação semelhante a que o povo de Israel estava vivendo quando eles não puderam entrar em Canaã e tiveram que passar os 40 anos no deserto. Imaginem só, que desafio. Aquele povo tinha visto o mar se abrir, tinha visto as pragas caírem no Egito, tinha visto a operação maravilhosa e milagrosa de Deus. E agora, mesmo assim, eles não conseguiram, né? A mente estava tão entorpecida por aqueles anos de escravidão e contato com a cultura egípcia, eles não conseguiram, mesmo vendo todos aqueles milagres, não conseguiram confiar em Deus e entrar em Canaã. Mas agora eles tinham a importante missão de contar aos seus filhos, aqueles que ainda nem tinham nascido, que não tinham visto nada daquilo que eles viram, que não tinham visto o maná caindo, que não tinham visto nada daqueles milagres. Eles tinham que contar a eles tudo o que aconteceu e preparar essa nova geração para entrar em Canaã. E nós também estamos às portas da volta de Jesus. Nós cremos nisso. Nós estamos vendo as profecias se cumprindo. Nós estamos vendo a iniquidade do mundo aumentando cada vez mais. E embora muitas vezes nós estejamos dormindo, as pedras estão gritando e mostrando que Jesus em breve vai voltar. E se não for nessa geração, vai ser na geração dos nossos filhos. Nós cremos nisso. Ou nos filhos, ou na geração dos filhos dos nossos filhos. Mas muitos dos que estão aqui, possivelmente verão Jesus voltar em vida. E nós temos que preparar essa geração, esses nossos filhos, para entrar em Canaã, para encontrar, para olhar Jesus face a face. E que missão é essa nossa, irmãos? Que peso, que responsabilidade. E Deus não cansava de lembrar isso ao povo de Israel. Vamos abrir em Deuteronômio agora, capítulo 4. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Deus insistia nisso, porque Ele escolheu aquele povo para proclamar a sua verdade, o seu caráter para o mundo. Então era muito importante que eles preparassem os filhos deles.
Assim como nós temos que preparar essa geração para ver a volta de Jesus, para receber o Espírito Santo e terminar essa obra, para que Jesus possa voltar em breve. Mas o fato é, irmãos, que nós que estamos aqui, vocês que são líderes, um dia vocês ouviram o chamado de Deus. De repente vocês não têm assim um dia específico que vocês lembrem, ou alguns tenham, daquele dia em que vocês ouviram a voz do Espírito Santo e vocês decidiram, vocês escolheram, eu quero ser de Jesus para toda a minha vida e eu quero proclamar a volta de Jesus. Mas vocês um dia receberam esse chamado e atenderam, e por isso vocês estão aqui hoje. Mas e os nossos filhos? Será que eles já receberam esse chamado? Eu confesso a vocês que quando eu conheci a igreja adventista, eu não fui criada num lar adventista. Eu conheci a igreja adventista aos 15 anos. E eu vou falar uma coisa agora, eu espero que vocês não fiquem chateados, tá? Eu não penso mais assim, mas era a impressão que eu tive quando eu cheguei à igreja adventista. Deixa eu buscar uma palavra assim que não irrite muito vocês. Quem será que ela vai falar? Quando eu cheguei à igreja adventista, aos 15 anos, eu cheguei com aquele primeiro amor, aquela vontade de pregar para todo mundo sobre a volta de Jesus, de tudo aquilo que eu tinha descoberto. E quando eu cheguei à igreja e vi que nem todos tinham esse ânimo, eu comecei a julgar assim, essas pessoas, esses jovens principalmente, eles são mornos, porque eles nasceram em berço adventista, então eles não sabem o que é não saber o que eles sabem. Eles não sabem como é bom quando a gente está na escuridão e conhece a luz. E eles não dão valor a essa mensagem. E eu achava que todo aquele que era nascido em berço adventista era morno, não dava valor à verdade. Mas hoje eu não penso mais assim, tá? Eu sei que não é assim. Não fiquem chateados, pronto. Mas isso também era um pensamento que eu tinha, porque eu conheci a igreja adventista lá numa cidadezinha, lá em Santa Catarina, no litoral catarinense. Eu nasci em uma vila de pescadores lá. E lá naquele meu bairro de pescadores havia um grupinho apenas, não havia uma igreja adventista. Eles se reuniam numa casinha de madeira e eram irmãos muito simples, pescadores, muito sinceros, mas com um zelo sem entendimento. E era um grupo perfeccionista. Hoje eu sei disso, naquela época eu nem sabia que isso existia. Para mim, aquela ali era a igreja que eu estava conhecendo, as verdades que eu estava conhecendo. E eu aprendi que nós faríamos parte da última geração que viveria sobre a terra e que nós teríamos que ser perfeitos para testemunhar para todo o universo que era possível guardar perfeitamente a lei de Deus e que nós tínhamos que ser iguais a Jesus, que Jesus veio nos dar o exemplo e que se Jesus venceu, nós também poderíamos vencer o pecado completamente. E eu aprendi isso. Aprendi assim. E eu tentava, então, ser perfeita. E o que é a perfeição? Isso é uma coisa muito polêmica, eu sei, já tem um monte de gente com vontade de falar alguma coisa, mas guardem aí. O que é a perfeição? E eu aprendi, então, junto com o que é perfeição, um pacote de regras. E eram muitas regras. E quanto mais eu cumpria aquelas regras, mais eu descobria outras regras. E eu nunca conseguia atingir aquele estágio de perfeição. Mas quando eu visitava outras igrejas adventistas e via aqueles jovens que não cumpriam aquelas regras que eu cumpria, eu tive que abdicar de muitas coisas. Eu perdi todos os meus amigos.
família, minha mãe era contra. Eu tive que mudar meu vestuário, minha alimentação, mudar minhas músicas. Fiz uma mudança radical em tudo. E aqueles jovens não mudavam nada. E eu ficava revoltada. Eu abri mão de tanta coisa para ser adventista. Por que que eles continuam com essas práticas? E eu achava, então, julgava mais ainda, porque são mornos, são de Laodiceia. Mas eu não quero ser assim. Eu vou ser perfeita, porque eu quero ir para o céu, quero ser aceita por Deus. Mas não durou muito tempo, irmãos, porque o fardo de cobrar-se a si mesmo a perfeição é muito grande. E embora eu externamente estivesse cumprindo muitas regras, dentro do meu coração eu nunca me sentia perfeita. Eu sempre me sentia indigna diante de Deus e sempre achava que Deus não iria me aceitar, que eu não seria aceita. E eu estava muito infeliz. E aí a conclusão que eu cheguei foi que se eu não conseguisse ser perfeita, não teria salvação, então era melhor eu abandonar tudo e voltar para a minha antiga vida, porque não adiantaria eu estar na igreja e ser uma jovem de Laodiceia. Então eu abandonei tudo e voltei para o mundo, para as práticas que eu fazia antes, para a velha vida. Mas eu nunca fui feliz. E Deus é maravilhoso. Deus nunca desiste da gente. Deus é misericórdia, Deus é amor. E Ele me mostrou isso na prática. Porque Jesus me buscou de uma maneira maravilhosa. Ele mudou todas as circunstâncias da minha vida. Eu conheci, então, a graça de Cristo. E a graça de Cristo me fez entender que apesar de eu ser quem eu sou, Ele me ama. Apesar de todas as minhas imperfeições, Ele está comigo e Ele sempre vai me ajudar a ser melhor. E Ele me ama mesmo eu não conseguindo atingir o padrão de perfeição que Ele me coloca. Ele vai sempre estar comigo e vai sempre me ajudar. E isso me fez amar a Deus ainda muito mais do que quando eu o aceitei pela primeira vez. E esse amor foi tão grande por Jesus, que eu tinha vontade de fazer tudo o que Ele me pedisse. Por amor a Ele, por gratidão, porque Ele me aceita, porque Ele me ama do jeito que eu sou. E sempre está comigo. O fato é, irmãos, que eu e meu esposo, e vocês, nós vimos o mar se abrir. Vocês têm muitos testemunhos para contar, eu também já vi, nós já presenciamos muitos milagres. Deus já fez muitas maravilhas em nossa vida. Deus já fez transformações na vida de outras pessoas através de nós. E isso é maravilhoso. Mas hoje, que eu tenho filhos e filhas adolescentes, eu entendo o drama daqueles jovens que eu chamava de laodiceanos, que nasceram na igreja. Porque desde pequenininho, eles cresceram ouvindo essa mensagem. E eles não sabem como é infeliz quem não conhece isso que eles conhecem. E eles não nasceram já santificados por ser nossos filhos. Eles têm um caminho a percorrer, o deles. Eles têm que ter a experiência deles, porque a salvação é individual, para eles encontrarem o Senhor. Mas nós que somos pais cristãos, nós somos os facilitadores desse caminho. Nós temos uma grande responsabilidade. A história deles, o caminho deles, começou com a gente. Se você já era cristã quando você engravidou do seu filho, a história dele já começou ali no seu ventre, para encontrar o Senhor. Porque muito do que você sentiu, do que você passou, do que você comeu, do que você ouviu, influenciou na formação do caráter dele já ali no ventre. E Ellen White tem outros textos dela que ela fala isso que eu acabei de falar também. Mas eu selecionei esse texto que eu acho que resume tudo. As lições aprendidas, os hábitos formados,
durante os anos da infância, tem mais que ver com o caráter e a direção da vida do que todas as instruções e educação dos anos posteriores. É na primeira infância que você tem a maior influência sobre o seu filho. E como passa rápido esse tempo. Se alguém aqui tem filhos pequenos, aproveitem esse tempo, porque é nessa fase que a sua influência é maior. À medida que eles vão crescendo, outras influências virão. Influências que você talvez não queira que eles tenham, mas elas virão. Você não consegue colocar seu filho numa redoma, impedir que o mal os tente também. E é nessa fase, então, que você vai lançar os primórdios da consciência da criança. E a consciência é aquela que vai receber os limites, as regras. E são essas regras, esses valores, esses limites que nós carregamos para o resto da vida. São felizes os pais cuja ternura, justiça e longanimidade representam para a criança longanimidade, a justiça e o amor de Deus. E que ao ensinarem o filho a amá-los, a neles confiar e obedecer-lhes, estão ensinando-o a amar o Pai do céu, a nele confiar e obedecer-lhe. Como é que a gente prepara uma criança para conhecer a Deus, para conhecer a lei de Deus, ou mesmo as normas, as regras de uma sociedade? Quando começa esse preparo? No dia que ela nasce já, o maior preparo que ela vai ter é recebendo o seu amor. Porque o amor é a base de tudo, é a motivação para tudo. Quem não se sente amado, não se sente aceito, não tem uma autoestima, não tem motivação para querer fazer o que é correto. Não tem. Em primeiro lugar, o bebê precisa, além de que você atenda todas as necessidades físicas, ele precisa se sentir amado. Recém-nascidos não sabem fazer manha. Tem gente que acha que tem que deixar chorar mesmo, porque ele está fazendo manha, está chantageando os pais. Não, um bebê em tenra idade, ele não sabe. Ele simplesmente quer sentir o aconchego que ele acabou de perder. E ele precisa sentir que ele é bem-vindo na vida, que ele é bem-vindo no mundo. E esse aconchego, esse carinho, é que vai fazer com que ele se torne uma pessoa segura, uma pessoa que saiba amar e que queira agradar você no futuro. Daí sim, se ele se sente amado, ele está pronto para aprender os limites. À medida que ele for crescendo, ele está pronto para lidar com algumas frustrações. Lógico, vai gradualmente aumentando esse poder dele lidar com as frustrações, de receber um não, de saber o que é não, de saber que a vontade dele não é lei, que ele não manda na casa inteira e que o mundo não gira em torno dele. Ele vai aprendendo isso através das regras que nós vamos ensinando e que nós vamos colocando e não cedendo quando aquele serzinho começa a chorar, né, tentando fazer com que a gente volte atrás. E também os limites não são só para ele aprender o limite dele, para ele saber o que é não. É para que ele também saiba colocar limite aos outros. Para que ele não aceite tudo que os outros mandem ele fazer. A gente não pode simplesmente dizer não. A gente tem que explicar por que não. Porque todo não tem uma consequência. Se você fizer isso, vai acontecer isso. E, eventualmente, quando for seguro, nós temos que deixar ele sofrer as consequências. Não podemos livrar das consequências. É lógico que você não vai deixar ele colocar o dedo na tomada e levar um choque para ele ver a consequência. Mas, dentro dos limites da segurança, você deixa ele sofrer pelas escolhas erradas dele. E também para que ele saiba dizer não aos outros. Porque se os nossos filhos
forem educados de uma maneira que ele nunca possa nos dizer um não, que nós não respeitemos a vontade dele, que ele tenha sempre que fazer também tudo o que a gente quer e fazer tudo o que os outros querem. Porque acontece assim, muitas vezes, sem querer, nós pais chantageamos os nossos filhos. Quando eles nos desobedecem, a gente fica muito irritado e a gente acaba não permitindo que ele chore. A gente acaba passando uma ideia, mesmo não falando, de que se você não fizer isso, eu não vou gostar mais de você. E aí muitos pais privam o filho de carinho, porque ele não obedeceu. A consequência do erro dele nunca pode ser a privação do seu amor. O seu amor tem que ser incondicional. Mesmo que ele erre, você tem que mostrar a ele que ele é amado. A consequência tem que ser outra coisa. Porque senão vai ser aquela criança que lá na escola, quando os coleguinhas falarem, se você não fizer isso com a gente, mesmo que seja uma coisa errada, você não vai ser mais nosso amigo. E essa criança que cresceu chantageada pelos pais, tendo a privação do amor dos pais por não se submeter sempre, ela vai submeter aqueles amigos. Ela vai ficar com medo. Vai dizer, não, se eu não fizer o que a amiguinha quer, ela não vai ser mais minha amiga, então eu tenho que fazer. Se o namorado pediu algo, e se eu não fizer, ele não vai mais me amar, então eu tenho que fazer. Por quê? Porque ela recebeu essa mensagem desde pequena. Então, esses são limites. Os limites são para aprender o que é não e também para saber dizer não aos outros. E está preparando a criança para receber a lei de Deus. Para mostrar que as regras, os limites são importantes. Deus nos deu os mandamentos porque Ele nos ama. Porque se nós quebrarmos, teremos consequências ruins para a nossa vida. E se nós sempre protegemos os nossos filhos das consequências, eles depois vão desconsiderar a lei de Deus também. Se as regras podem ser quebradas e nada acontece, a lei de Deus também no futuro vai poder ser quebrada. E nós vemos isso aqui, infelizmente, a cultura no nosso país, né? Que as pessoas descumprem a lei e nada acontece. E virou uma cultura do Brasil. E a gente vê essa cultura aqui, né, sendo difundida pelo Brasil inteiro. Eu vou contar uma história. Há 2 anos atrás, nós queríamos fazer uns móveis planejados. E então foi uma mulher lá em casa para tirar as medidas dos móveis, das paredes e tal, para fazer os móveis. E eu percebi, não tinha como não perceber, ela estava ali conversando comigo, tirando as medidas, mas a cada 3 minutos o celular dela tocava. E eu, estava na frente dela, ouvi que ela falava, não, ele não quer comer? Então tá, então dá banana para ele. Aí daqui a pouco, de novo o celular. Ele ainda não quer? Então tá, então leva ele para passear, depois você... E cada 3 minutos o telefone tocava e ela era interrompida e ela me pedia desculpa. E então, no final, ela explicou, me desculpa, é que eu tenho um bebê de 1 ano e 8 meses e ele está lá com a babá e ela fica me ligando, passando as orientações, para pedir as orientações e tal. E ela, então, eu comecei a conversar com ela, nós fizemos uma certa amizade ali, comecei a perguntar sobre a família dela, tal. E em pouco tempo aquela mulher desabou a chorar. Que ela falou que ela não via os filhos. Ela tinha 2 filhas, uma já tinha 11 anos e aquele bebê. E ela trabalhava o dia inteiro até tarde da noite visitando as casas e tirando medida dos móveis e tal, para fazer os móveis. E eu perguntei a ela, mas por que você não contrata? Ela era dona da loja, ela não era empregada, ela era dona da loja. E ela tinha uma rede de lojas em várias cidades. E ela falou, eu não posso contratar alguém, porque
Já aconteceu de um funcionário nosso nos roubar, então eu não posso perder dinheiro. E eu olhei para ela e falei, olha, você confia o seu maior tesouro a uma empregada, a uma pessoa estranha, né? Você não confia de entregar o seu dinheiro a uma pessoa estranha, mas você confia o seu maior tesouro a uma pessoa estranha. E ela então contou que a filha dela, de 11 anos, já não queria mais conversar com ela, estava mudada, estava totalmente distante. E eu pensei, qual é o nosso maior tesouro? Muitas vezes nós nos sacrificamos para dar o melhor para os nossos filhos. Às vezes a gente não quer que eles passem o sacrifício que nós mesmos já passamos. Né? Muitos de nós, eu me incluo, que somos de família pobre, que passamos sacrifícios, privações na vida, e temos lembranças, né, ruins do passado, de repente, por essas privações. Mas lutamos e, né, Deus nos abençoou e hoje temos uma condição melhor. E nós queremos poupar os nossos filhos do que nós mesmos passamos. E isso é um sentimento natural do ser humano. Mas, às vezes, quando nós estamos poupando, nós não estamos fazendo o melhor por eles. Porque nada substitui a presença da mãe dentro do lar. Esses valores, a qual me referi ainda há pouco, ninguém vai fazer como a mãe pode fazer. Ninguém. A mãe é insubstituível. Em qualquer outra profissão você pode ser substituída. Mas, como mãe, não. Um dia, quando Jesus voltar, Deus vai requerir das suas mãos os seus filhos. Não vai cobrar de outros. Então, essa é a missão mais importante. É o nosso maior tesouro. Porque se nós lutarmos para os nossos filhos simplesmente terem uma boa casa, andarem num bom carro, terem boas oportunidades na vida, fazerem uma boa faculdade, nós vamos ter filhos prósperos, filhos educados, quem sabe, né, respeitados pela sociedade. Podemos ter orgulho dele, né, e falar, olha, o meu filho é fulano de tal. Mas nós corremos o risco de educar o nosso filho e tornar ele como o jovem rico que Jesus encontrou. Ele era muito próspero, muito bem educado, muito bem-sucedido, um jovem invejado pela sociedade. Muitas mães queriam ter um filho assim. Porém, ele não estava salvo. E não é isso que nós queremos. Nós não estamos educando os nossos filhos para este mundo. Nós temos que ensinar os nossos filhos a depender de Deus, a mostrar que tudo aqui é passageiro e que tudo que o mundo pode oferecer nunca vai satisfazer os anseios da alma, nunca vai preencher o coração. Nós temos que ensinar os nossos filhos a depender de Deus. E a melhor maneira para as crianças aprenderem isso é através do culto familiar. Parece uma coisa tão simples, parece uma coisa tão, assim, irrelevante, mas não é. Faz tanta diferença. Quando a gente faz o culto familiar, a gente vê que o comportamento muda, que os sentimentos mudam, porque nós não estamos ali falando palavras em vão, nós estamos buscando a ação do Espírito Santo. E ali no momento do culto familiar, o Espírito Santo está agindo no coração do seu filho. Quando nós abrimos a palavra de Deus e mostramos quem é Deus e a maneira como Ele age. E além disso, no culto familiar, nós temos a oportunidade de mostrar que nós também somos dependentes de Deus. E levar as nossas orações, os nossos pedidos. E eu quero falar aqui que nós não tenhamos medo de pedir uma resposta clara de Deus, porque Deus fala com a gente. Se nós o buscarmos de todo o coração,
se nós tivermos real necessidade de Deus, quando nós colocamos um problema, uma situação diante de Deus, a conversão de alguém, Deus age, Deus faz milagres. Não tenhamos medo de mostrar isso aos nossos filhos. Lá em casa nós já vimos muitas orações que foram atendidas, que nós fizemos ali no nosso caderninho de oração, no culto familiar. E esses dias nós estávamos, porque nós marcamos o dia, a data, quem é o dirigente do culto, e tem os agradecimentos e tem os pedidos. E nós pegamos o caderninho essa semana passada e fomos folhear há 2 anos. E vimos lá, olha, 2 anos, o que a gente estava fazendo nesse dia? O que a gente estava pensando e pedindo? E nós abrimos e nós vimos, olha, foram orações atendidas. Nós vimos pessoas se batizando, se convertendo, milagres acontecendo. Deus fala, nós servimos a um Deus vivo. A Bíblia diz que quem é Deus morto, quem é mudo, são as estátuas, são os ídolos. O nosso Deus não é mudo, o nosso Deus fala com a gente. Ele responde, Ele age. Talvez não da maneira que nós queramos, muitas vezes. Mas aí, até nessas lições, nós temos que mostrar para os nossos filhos. Olha, não foi da maneira que a gente pediu, mas Deus atendeu. E a gente sempre no final vê que foi a melhor solução. Deus dá a melhor. Deus sempre nos dá o melhor. Até quando Ele nos diz não, é porque Ele nos dá o melhor. Mas Deus fala, mesmo falando não, Ele fala. Nós é que temos que abrir os ouvidos e o coração para ouvir a voz de Deus, porque Ele fala. Chega uma fase muito difícil da vida, que eu achava que nunca ia chegar. Achava que Jesus ia voltar, que, né, o Michelson orava, porque a minha filha nunca vai ter namorado, porque Jesus vai voltar antes. Mas estamos aqui, né? E essa fase chega. E você pensa, poxa, você ouve algumas coisas do seu filho, coitada da minha filha, tá? Não pensem mal dela. Eu vou tentar explicar. Se ela estivesse aqui, ela ia ficar brava comigo. Mas filha de palestrante serve de exemplo, fazer o quê? Né? Mas tiveram ocasiões, né, que a filha crescendo, elas crescendo, e de repente vem umas falas que você fica assim, mas não foi isso que eu ensinei? Como assim? E tudo que eu ensinei, e tudo que eu preguei, e tudo que a gente fez, procurou fazer tudo certinho, conforme a vontade de Deus, por que essa fala agora? E Deus foi muito bom comigo, porque quando eu estava terminando o curso de pedagogia, eu engravidei da nossa primeira filha. Então, fiz pedagogia, e aí foi muito útil, né, os conhecimentos que eu pude ter para educar os nossos filhos. E aí, quando estava chegando a adolescência, Deus falou, agora você precisa de uma pós-graduação, porque agora vai ser mais difícil. Aí Deus me deu o privilégio de estudar aconselhamento familiar. E aí eu escolhi um tema relacionado à adolescência e pude ler bastante sobre adolescência para me preparar para essa fase. Graças a Deus, que me ajudou muito a saber lidar. A saber, a gente nunca sabe. A gente nunca está preparado para algumas coisas que nos surpreendem. Mas me ajudou a não ser tão chocante essa fase. Porque nós pensávamos, né, que nunca iríamos passar por isso, porque a nossa filha mais velha, ela sempre teve uma índole muito espiritual. Ela amava contar as histórias da Bíblia, encenar as histórias em casa, contar para os amiguinhos na escola. Teve uma época que ela queria levar a Bíblia para ler na hora do recreio para os amigos. E ela pregava na igreja no sábado de manhã, 13º sábado, ela que queria pregar. Ela estava sempre ali participando, e aquela vontade de orar, de ler a Bíblia e tal. E eu pensava, quando eu ouvia histórias sobre adolescentes, que, né, ficavam meio rebeldes e tal,
e questionavam a Bíblia, a ideia dos pais, eu ficava toda assim, feliz, orgulhosa, pensava, eu nunca vou passar por isso, porque a minha filha não vai ter isso, porque ela, né, é uma santa. Mas aí chegou a adolescência, e nós estamos passando por isso. E eu comparo assim, parece que a gente está num barco, numa calmaria, vem umas ondinhas, daí de repente vem um aviso, preparem-se, apertem os cintos, porque vocês vão entrar num mar turbulento, com fortes ondas e tempestades e tal, e eu estou orando, Senhor, ajuda que, né, entre mortos e feridos, saímos todos bem, e a turbulência chega. Mas eu quero falar para os pais de adolescentes e para aqueles que já tiveram que isso tudo é muito normal e esperado. Isso é normal, isso é considerável, assim, não saudável, mas é o normal, é esperado, é uma pessoa patologicamente normal, não tem nenhuma patologia, ao contrário, né? Porque na adolescência, eles estão, então, questionando a sua própria identidade. Eles querem encontrar quem eles são. E eles não querem ser a filha do Michelson Borges. Ela não quer ser a filha do fulano de tal, o filho do fulano de tal. Quer ser ela mesma, quer ter a sua identidade, quer que as pessoas olhem para ela e a respeitem como uma pessoa adulta, de respeito, que tem as suas próprias ideias e que não pensa com a cabeça dos pais. Então começa uma série de questionamentos. Será que eu creio nisso porque eu sou obrigada? Porque eu nasci nessa igreja? Por que é assim? Por que não pode usar joia? Por que não pode fazer isso? Por que não pode ir em tal lugar? Por que isso? Por que aquilo? E nós ensinamos os nossos filhos a questionar mesmo tudo e a não aceitar qualquer coisa. E eles são inteligentes. E eles não aceitam qualquer resposta. E nós temos que nos preparar para isso. E nessa fase, então, a sua influência não vai ser mais tão grande. A influência dos amigos, infelizmente, vai ser a maior de todas. E da mídia, e da sociedade. E os hormônios estão ali, né? Agindo de uma maneira explosiva. Uma gotinha que faz tanta coisa. E faz com que eles se sintam poderosos, se sintam corajosos, se sintam fortes, querem ser independentes. Só que eles não estão com o lóbulo frontal, que é a parte do cérebro responsável pela razão, bem desenvolvida ainda. E eles, então, com esses hormônios agindo, deixam que a vontade, que as emoções os guiem. Então, essa fase é muito, muito perigosa, porque decisões erradas podem ser tomadas e podem trazer consequências para o resto da vida. Especialmente hoje, que eles publicam tudo nas redes sociais. E uma vez colocado lá, não tem como voltar atrás. É muito difícil recuperar uma reputação, depois que ela foi manchada, depois que ela foi estragada. Então, nós temos que cuidar muito dos nossos filhos nessa fase. Só que agora, eles não podem mais ser tratados como crianças. A gente não pode simplesmente dizer não e pronto. Tudo tem que ser muito explicadinho. E se nós somos muito duros, e só tivermos atitudes de crítica o tempo inteiro, não gosto do seu cabelo, não gosto dessa roupa que você veste, não gosto desse amigo que você tem, não gosto dessa música que você ouve, o adolescente, o seu filho, vai fechar a porta para você e não vai querer ouvir mais nada que você fala. Porque ele não se sente aceito, não se sente amado e acha que você está por fora de tudo que é bom. E aí, se você agir dessa maneira, você vai perder o seu filho, porque ele vai procurar estar na presença daqueles que o aceitam, daqueles que, entre aspas, os amam, que não amam de verdade, mas que ele acha que sim. E ele vai procurar ainda mais o conselho desses amigos que você não gosta.
E ele vai deixar de contar as coisas para você. Quer ver? O adolescente, ele não tem coragem de chegar direto e contar: ô mãe, ô pai, sabia que eu fiz isso? Nunca. Ele fala: mãe, sabia que uma amiga minha, eu nem acho legal isso que ela fez, mas sabia que ela fez isso? O que ela está fazendo com isso? Está testando a sua reação. Se você falar: nossa, não acredito, fez isso, pronto. Ela não vai contar mais nada que ela mesma fez, porque ela fez coisas parecidas ou piores que a amiga, mas ela não tem coragem de contar, e ela está testando para ver o que você pensa disso. E eu estava pensando e cheguei a uma conclusão, com essa história de que ela sempre me conta tudo que as amigas fazem, o que ela não faz nada, só as amigas. E eu cheguei à conclusão, eu acho que eu vou falar com a mãe dessas amigas, porque essas amigas devem contar na casa delas o que a Giovana faz, né? Então, se você quer saber o que seu filho faz realmente, não é o que ele conta para você. Ele não vai contar, ele vai mascarar. Vai perguntar para o pai, para a mãe da amiga dela, que a mãe da amiga dela está sabendo de coisas que você não sabe. Assim como eu estou sabendo de coisa que... Só que, não, eu nem devia ter dado esse conselho. Porque daí você vai chegar escandalizado, se achando traído. Não é assim. Isso é normal. Você tem que se mostrar amigo. E nunca repelir ou condenar. Ninguém gosta. Todos nós aqui temos pontos fracos. Todos nós temos os nossos pecados, que só Deus sabe. E quando a gente expõe isso para alguém, é dolorido, é vergonhoso, e a gente não gosta de ser condenado, de que alguém aponte o dedo. E o adolescente também não. A gente não pode fazer isso. Mas é assustador, por quê? Porque eles estão convivendo com pessoas que vieram de famílias que não têm os mesmos princípios que os nossos. E eles estão sendo influenciados por esses jovens, pela mídia, por pessoas que pregam ideologia de gênero. Hoje está tão normal isso. Não importa se o casamento entre um homem e uma mulher, o importante é ser feliz, o importante é o amor. E os nossos filhos, eles estão aprendendo isso. Não na escola adventista, mas através dos amigos, eles estão aprendendo isso. E eles estão assimilando essa cultura. Mas a mudança que nós queremos para eles nunca virá pela imposição. Sempre através de muita conversa e que ele continue se sentindo amado. Mas talvez, tomara que não seja o caso, mas isso acontece nas melhores famílias. Talvez você tenha feito tudo certinho, você tenha orado, você tenha feito culto familiar, tenha ensinado seu filho no caminho do Senhor. Mas talvez ele tenha sido como o filho pródigo. Mesmo que você tenha feito toda a sua parte, ele pode ter escolhido andar longe dos caminhos do Senhor e experimentar as coisas que esse mundo oferece. Pode ser que ele seja próspero, pode ser que ele tenha riquezas, pode ser que ele se dê bem. Não quer dizer que, às vezes nós falamos, não saia da igreja, porque vai acontecer tudo de ruim. Mas nós vemos pessoas que são ateus, mas que têm suas famílias, que têm seu bom emprego, que têm uma vida estável. Pode ser que ele saia da igreja e ele pense, meus pais falavam que se eu saísse, eu ia entrar em depressão, eu ia me prostituir, ia acontecer tudo de ruim, como aconteceu com o filho pródigo, mas não aconteceu, eu estou bem. Mas pode ser que aconteça. Pode ser que ele tenha que comer comida de porcos para cair na real, para querer voltar. Mas o importante é que o Espírito Santo nunca vai cessar de tocar no coração dele. E a semente que foi plantada nunca vai ser esquecida. Continuem orando pelos seus filhos. Porque Deus nunca vai desistir deles. Nunca. E eles vão descobrir que mesmo sendo prósperos na vida,
A real felicidade, a verdadeira felicidade, só vem quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós só somos felizes realmente quando nós estamos em paz com Deus e estamos no lugar onde Deus desejou para nós. E mesmo que eles se afastem, continuem orando, porque o Espírito Santo vai lembrar isso no coração deles. E eu quero ler com vocês Ezequiel 34, 11 e 12, que é uma promessa maravilhosa de Deus, que Deus fez para o seu povo e que se estende para nós hoje. Ezequiel 34, 11 e 12. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. E outra promessa em Deuteronômio 4, capítulo 4, do 29 ao 31. De lá buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz. Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Amém. Deus fez aliança com você quando você entregou a vida a Ele. Quando você, na igreja, um dia dedicou o seu filho aqui ao Senhor, você tinha muitas expectativas para a vida dele, não é? A gente não tem, a gente quer o melhor para os nossos filhos. E a gente não desejou nunca que ele fosse igual o filho da parábola do filho pródigo. Nós desejamos para o nosso filho não só a salvação. Pode ser que ele, mesmo tendo um dia saído dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor. Mas ele vai voltar com muitas feridas, machucado, com traumas emocionais, coisas que não precisava ter passado. Mas ele vai se salvar. Se ele ouvir a voz de Deus, ainda há tempo. Ele vai voltar, porque o Espírito Santo não vai cessar de tocar no coração dele, porque você está pedindo, está clamando. Mas nós não queremos isso. Nós queremos mais do que a salvação. Não queremos só que ele seja próspero nessa terra. Não queremos só que ele chegue à salvação um dia todo ensarrapado, quebrado, com o coração machucado. Nós queremos que a vida dele, que a trajetória dele até chegar ao céu, seja para a honra e glória de Deus. Queremos que os nossos jovens hoje ouçam o chamado do Senhor e cumpram a promessa do Senhor para esse tempo, que está lá em Joel. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Amém. Amém. Nós queremos preparar os nossos filhos para que eles sejam instrumentos na mão do Senhor. Por isso nós temos que envolvê-los na missão de pregar o Evangelho. Quando eles se sentirem responsáveis pela salvação de alguém, quando eles orarem por alguém e aprenderem a amar essa pessoa e desejarem a salvação dela, aí eles vão buscar a Deus de todo o coração. E aí eles vão receber o poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Então nós, como igreja, como pais, nós temos que proporcionar isso para os nossos filhos. Não basta a gente só ampará-los em tudo e ter que ficar mandando, vai ler a Bíblia, vai fazer a lição. Isso é pouco.
Eles têm que se sentir responsáveis diante de Deus. Eles têm que sentir a necessidade do Espírito Santo. E nós, como igrejas, como líderes, nós temos que desenvolver esses projetos. Muitas vezes nós pensamos em programas de jovens e nós pensamos assim: é para jovem, então vamos fazer algo divertido, algo animado. Mas às vezes esse programa não passa de um entretenimento. E alguns programas, não sei se vocês têm conhecimento, cancelam aquilo que a gente tem ensinado sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a santidade, sobre consagração. Então nós temos que cuidar disso. O programa para jovem tem que ser animado, sim, eles são animados, mas tem que ser espiritual, tem que levá-los a cair aos pés de Cristo, a amar o sacrifício de Jesus. Não é um entretenimento, não é um passatempo. Nós não queremos que eles simplesmente passem o tempo numa programação da igreja, para que eles não passem o tempo em festas lá fora. Enquanto eles não se converterem, nós vamos ter que ser os policiais, os vigias que ficam em cima deles, falando o que é certo, o que é errado. Nós vamos ser os chatos, nós vamos ser aqueles que pegam no pé, que criticam. Mas no dia em que eles se converterem, que eles mesmos amarem a Jesus, não precisa mais a gente mandar ler a Bíblia, não precisa mais a gente falar que isso é certo ou que é errado. Vocês acham que quando eles fazem algo errado, é porque eles não sabem que aquilo é errado? Eles sabem que é errado. Mas eles fazem porque é o que está no coração, porque é o desejo deles, mesmo sabendo que está errado. Mas no dia em que Jesus entrar no coração, Ele muda os nossos desejos, Ele muda os nossos gostos. Quando eu me entreguei a Jesus completamente, eu era uma adolescente de 17 anos. Eu levei 2 anos sofrendo para realmente fazer a minha entrega completa a Deus e perceber que Jesus é o melhor que a gente pode ter nesse mundo e que Ele é que nos faz realmente felizes. Mas no dia em que eu me converti, os meus pais tiveram descanso. Desculpa. Depois que a gente é mãe, a gente entende o que os pais fizeram pela gente. E no dia que eu entreguei meu coração a Jesus, então, meus pais não precisaram mais se preocupar, porque eu estava nas mãos do Senhor, por livre e espontânea vontade. E o meu desejo era agradar a Jesus. Então não precisava mais meus pais se preocuparem. Se hoje nós queremos proteger os nossos filhos, não é impondo um monte de regras, não é oferecendo entretenimentos. Se nós queremos protegê-los, nós temos que apresentar a Jesus, mostrar a eles o amor que Jesus tem por eles, que nós temos. E quando eles se apaixonarem por Jesus, eles mesmos vão querer ser fiéis. E nós vamos poder dormir despreocupados, porque eles vão se entregar ao Senhor. E é essa a nossa busca como igreja, como líderes, apresentar a Jesus aos nossos jovens e ter paciência. Lembrem-se que vocês também já foram adolescentes, que vocês já foram jovens, já tomaram decisões erradas. Vamos amar os nossos jovens, vamos ter paciência, porque um dia eles podem estar aqui também, pregando como eu estou. Um dia eles também vão testemunhar do que Deus fez por eles. E
esse deve ser sempre o nosso maior desejo. Vou orar por essa igreja, por vocês que são líderes, que Deus possa usá-los poderosamente para mostrar Jesus nas suas igrejas, nas suas casas, porque é muito fácil, é mais fácil mostrar aqui na igreja, porque aqui na igreja nós estamos calmos, estamos bem vestidos, estamos mantendo as aparências, né, de cristãos. Mas é lá no nosso lar é que nós vamos mostrar o nosso verdadeiro cristianismo. Não adianta a gente exigir dos nossos filhos que eles amem a Jesus, que eles respeitem a gente, respeitem os líderes, se lá dentro do lar o pai não respeita a mãe, trata a mãe com rispidez, se o pai não mostra cristianismo, se a mãe é sempre bruta, indelicada, não tem uma palavra de carinho, não tem tempo, não tem atenção, não adianta falar e não mostrar na prática. Então, que Deus nos abençoe para que nós possamos viver o nosso cristianismo no nosso lar, para que os nossos filhos se apaixonem pelo Deus que nós servimos de todo o coração. Amém.